Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, surgiu a escrita, dando início ao que convencionamos chamar de história. Os primeiros suportes para a escrita foram tabuletas de argila ou pedra. Posteriormente vieram os papiros, feitos de planta, e os pergaminhos, de couro animal. No século XV, Gutenberg inventou a imprensa e o primeiro livro impresso foi uma Bíblia em latim. Em 1993, foi publicado o primeiro livro online. E em 2009, surgiu o Kindle, primeiro leitor de livros eletrônicos. E assim, se passaram mais de 5.000 anos. O livro eletrônico é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, Amanda Ramalho, graduada em Biblioteconomia, mestranda em Ciência da Informação pela USP e coordenadora do projeto Cielo Livros. E Marcos Ferreira, formado em Rádio e TV pela FRJ e sócio-diretor da empresa Mob Content. Bom, estamos aqui no Ciência e letras, como a gente viu na abertura do programa, podem vir até a gente das mais variadas formas. E o livro impresso físico, que não está aqui na minha mão, mas tem vários aqui atrás, ele felizmente desperta paixões, continua despertando paixões, mas as paixões têm se voltado ultimamente também para os suportes eletrônicos. Vocês acham que isso é uma disputa ou a gente pode perceber que daí há de resultar uma salutar convivência? Eu costumo brincar e afirmar em muitas apresentações que eu faço que esses suportes eles não vieram para ser substituídos, ou substituir um ao outro. Eles se complementam. Então, o livro físico não vai deixar de ter todas aquelas belezas que ele traz, o cheirinho de livro, a experiência do usuário em folhear. Mas, ao mesmo tempo, o e-book ele chegou para trazer a descoberta desse livro. Então, ele agrega metadados, ele agrega possibilidades que você carregue muito mais livros do que você poderia carregar se fosse físico. Lê em qualquer lugar, lê no celular, lê no tablet. Igual você falou, eu não tenho um livro físico aqui na minha mão, está atrás de mim, mas você pode ter um monte de livro digital aí na sua mão agora. E você, Marcos? Eu acho que passa muito pela nossa definição do que é tecnologia, né? Porque se a gente pensar, a tipografia e a impressão em escala foi uma tecnologia revolucionária, né? Então, no momento em que esse conteúdo ele é transposto para uma nova mídia, a experiência ela continua existindo, talvez ela até em mais intensidade, de uma forma diferente, mas ela continua existindo. Então, eu acho que o espaço ele é de convivência. Eu acho que são experiências diferentes para momentos diferentes. Às vezes, até dentro de um digital, você tem tipos de experiências diferentes. Você pode ter um livro eletrônico, você pode ter um audiolivro. Então, são vários suportes dentro de uma experiência de conteúdo mais imersiva que podem conviver harmonicamente. À medida que você vai se familiarizando com a tecnologia, ela desaparece, né? É como eu gosto de falar assim, a gente não fala que, por exemplo, a gente está gravando esse programa num lugar com eletricidade, porque eletricidade ela já faz parte, né? A gente nem considera isso como um elemento diferente. A tecnologia é muito isso também, né? Cada vez mais que a gente absorve a internet como uma coisa do dia a dia, a gente já não considera isso como algo completamente diferente. E aí fica completamente invisível, né? Acho que hoje, principalmente para as novas gerações, é estranho que você não tenha acesso a um catálogo de milhares e milhares de livros. Enquanto pra gente é uma coisa nova e que não existia, né? Essa mesma geração que ainda bebê pega uma revista e fica fazendo assim, né? Para ver se aumenta a letra. São transformações que vão acontecendo que talvez a gente nem tenha dimensão ainda do que isso vai resultar. Eu tenho a experiência em casa. Os meus filhos, eles gostam muito de tablet, de vídeo, mas o dia se encerra com a leitura de um livro tradicional, revistinha, livro. Eles convivem com essas duas mídias muito harmonicamente. Cada hora tem o seu momento ali, né? E falando de literatura acadêmica, né, falando do projeto Cielo Livros, esses dois suportes também convivem, né?
Convivem. No início do projeto, a gente teve essa primeira dificuldade, que foi tornar disponível em forma digital, online, os livros das editoras universitárias brasileiras. E um dos primeiros cenários que a gente se deparou foi que as editoras muitas vezes não tinham mais os arquivos digitais dos livros. Então não tinha mais o PDF, não tinha mais o InDesign, ou seja lá de que forma que o livro físico foi feito. Arquivos que foram necessários para que ele virasse livro físico. Isso, os arquivos que foram diagramados e enviados para uma gráfica para impressão. Não existia. Se perderam por algum motivo. E a gente teve que digitalizar esses livros para poder transformar esse conteúdo em digital, colocar toda a informação semântica, que é de identificação das tags que um livro digital carrega, né, de tornar-se buscável na web. Então foi um longo trabalho, assim, os amantes de livros que me perdoem, mas a gente teve que muitos livros refilar, que é cortar a lombada, para passar por um scanner de alta precisão, para poder capturar esse texto, fazer uma identificação do texto nesses arquivos escaneados e depois a gente transformar isso no EPUB. Então, Uau. Muitos livros. EPUB seria uma publicação eletrônica? EPUB é uma publicação eletrônica, é o formato oficial de livro eletrônico. Algumas pessoas me perguntam, PDF é um livro eletrônico? E aí eu respondo, não deixa de ser, é. Só que o PDF ele é um formato voltado mais para impressão, ele é alta qualidade, enviado por uma gráfica e que ele obedece um certo rigor ali de espaço da página. Já o EPUB, ele é adaptável, ele é próprio para nossos dispositivos. Aí a gente também já está falando de como que você precisa ter tecnologias para que isso tudo aconteça, né? Porque quando você falou, tivemos que digitalizar os livros, a minha cabeça analógica já pensou que alguém teve que ir lá e digitar, né? E não, há tecnologias que vão sendo desenvolvidas também para que as experiências com livros eletrônicos e outras mais sejam possíveis, né? Exatamente. Esse é uma tecnologia de identificação do livro, né? Mas aí você começa a extrapolar isso, que esse texto ele começa a ser indexado numa internet, então as coisas começam a se cruzar. Então, muito além do acesso e da internet, também a informação ela vai sendo indexada e vai possibilitando um aprendizado através de links, né? Bifurcado, né? Então, é uma nova forma também de se desenvolver uma leitura que antes talvez pudesse ser, mas seria muito mais trabalhoso, né? Sim. Você pegar as referências e buscar referência por referência, né? Aquelas escrivaninhas cheias de livros, que você viu uma coisa aqui, foi buscar outra, né? Isso tudo também acaba se resumindo a um aparelho ou mais de um, não sei, né? Porque quando a gente fala as experiências de leitura eletrônicas, elas também são diversas, né? Você falou num PDF que a gente, com um tablet como esse aqui, você vai lá e acessa. Mas há os leitores eletrônicos e readers, isso que você fala? Sim. Né? Que trouxeram uma experiência mais confortável, digamos, para a leitura? Na verdade, ele é um dispositivo próprio apenas para livros, para não ter outras distrações que um tablet normalmente traria. No tablet você tem suas redes sociais, você está lendo um livro e está pipocando notificação, pipocando e-mail. E o e-reader, ele te traz aquela experiência de ter uma tela menos brilhante, ela é um pouco mais confortável para os olhos, para você poder ter longos períodos de leitura. Ele é mais focado, mas você consegue carregar um PDF no tablet, só que ele não vai ser tão adaptável como um EPUB é. O PDF vai abrir daquela forma e se você der um zoom para aumentar a letra, você vai ter que ter aquela leitura de vai um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro lado. Eu passo um pouco por isso exatamente com esse aqui, vendo o roteiro, que você amplia ele vai ficando lento. Né? Você podia fazer os roteiros em EPUB daqui para frente. Amanda, quem dera, porque aí eu posso ser colocado como uma pessoa que tem resistência, né? Isso não é bom, não estou defendendo isso, né? Mas isso acontece. E isso também tem que ser um pouco levado em conta, né? Como é que a gente pega pessoas que foram formadas analogicamente, apaixonadas por livro, e mostram por livros físicos, porque o outro também é livro, como o de argila também era, do papiro também era. Como é que a gente pode seduzir? Aí entra também tecnologias de sedução, né, para mostrar para essas pessoas como eu que há um universo ali a ser desvendado e que isso não implica num desamor
aos livros físicos, né? Existem até algumas novas experiências hoje de consumo de livro e de conteúdo textual que estão ganhando muita força no mercado, né? Um exemplo é o audiolivro, né? Tem empresas brasileiras como o YouBook, tem uma empresa estrangeira que está entrando chamada Storytel, que é grande no mercado da Europa, que basicamente ele oferece por uma assinatura um audiolivro, que é um locutor lendo o livro na íntegra para você ouvir / ler, né? Enquanto você está dirigindo ou você está lavando a louça, né? Então, é um tempo a mais que você não poderia ler dirigindo, né? Nem lavando louça, né? Por Então, mais que muita gente use equipamentos eletrônicos enquanto dirige, isso não é aconselhável, né? Exatamente. Então, são novas formas de você chegar nesse público e você amplia o momento de leitura. Tem empresas, por exemplo, também que se propõem a condensar livros, sei lá, 400 páginas e, se não me engano, são 8 minutos. Vamos em frente, um dia a gente vai conseguir. A gente tem que entender que as coisas evoluem. Nós já estamos na evolução, né? Até o livro digital, ele não é o mesmo que há 10 anos atrás. Ele foi se aperfeiçoando conforme as tecnologias de sua época. Então, o EPUB 2, por exemplo, ele era totalmente textual e de links. Depois foi tendo a necessidade de como que a gente incorpora um áudio, como que a gente incorpora um vídeo, quais as necessidades que nós temos. E aí surgiu o EPUB 3, altamente discutido, para que pudesse abraçar essas outras tecnologias que também estão presentes dentro do livro. Que acabam trazendo experiências de leitura. Experiências de leitura. Nunca antes imaginadas. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, não sai daí. A gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre livros eletrônicos. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Amanda Ramalho e Marcos Ferreira. Amanda, a gente deixou um gancho no bloco anterior para falar sobre as experiências de leitura. Você já sinalizou um pouco aqui no início do programa todas as possibilidades e, inclusive, depois disse que a evolução da tecnologia vem aumentando essas possibilidades de leituras de livros eletrônicos, especialmente em e-readers. Como é que a gente pode falar dessas experiências, inclusive, para também cativar os leitores analógicos? Na verdade, o livro digital ele vem acompanhado de várias outras tecnologias e serviços, digamos assim. Então, um deles são os metadados, né? Um metadado bibliográfico, ele reúne os dados mínimos para você poder identificar uma obra. Título, autor, ano, editora, mínimo. E isso no livro físico, você tem a ficha catalográfica, que antigamente era utilizada nas bibliotecas, até mesmo para localizar o livro ali nas fichinhas, e cada livro hoje tem a sua ficha, e mesmo com o surgimento do livro digital, a ficha catalográfica ela é protegida por lei. E aí me perguntam, né, mas o livro digital, qual que é a razão da ficha catalográfica no livro digital? É só um bloco de texto ali, né? E aí que está a grande sacada, que o livro digital ele tem alguns arquivos que estão escondidos, que não é facilmente acessíveis para a edição do usuário, mas que são essenciais, porque quando você carrega esse livro na sua biblioteca, a razão de aparecer o título e o autor na sua biblioteca é porque esse dado foi corretamente diagramado por quem fez aquele livro digital. E essa informação, quando ela é colocada no livro com essas informações semânticas, ou seja, você tem um texto e você tem uma informação de que aquele texto é o título da obra. Você tem outro texto e você tem uma tag informando que aquele é o autor da obra. Você tem outro texto e uma informação falando que aquela é a editora. Então, isso se torna localizável na internet. Ela transcende as barreiras territoriais que um livro físico poderia ter. Inclusive, eu tenho experiências de editoras que colocaram, assim, 40 livros em acesso aberto, ou seja, gratuitos para download de PDF e EPUB, e depois que esses livros caíram na internet e foram amplamente divulgados,
A editora passou a receber ligações de pessoas querendo a versão impressa. Ah, olha que maravilha. Isso é um belo exemplo de como uma coisa pode impulsionar a outra. Né? Eu tive acesso, mas quero também a experiência do livro físico e isso vai impulsionando. Exato. Né? Tem até livros da editora Fiocruz que são acessíveis e são acessados em Moçambique. E coisa que a editora, talvez, quando para ela mandar pensou... o livro até lá, teria que ter todo um outro gasto. Economia também a gente fala, né? Economia, sustentabilidade, outros aspectos vêm junto também com o livro eletrônico, né? Exatamente. Você tem uma economia, enfim, de papel, de suporte físico, né? Quando você produz, até um custo unitário, né, de produção. Claro que você tem o custo da produção do livro em si, né? Que a autoria... e a elaboração, você diminui o custo individual, né? Custo de logística. É claro que a gente tem que pensar também, e acho que é uma questão até que a gente pode conversar, com o aumento do livro digital, qual o papel da livraria física, né? Da livraria de rua, que é aquele lugar, que é aquele ponto de encontro sagrado da cidade, né? Como é que a gente vai preservar esse ambiente de convivência ali? Como é que vai coexistir, né? Tem que pensar sobre todos esses aspectos. Por mais que a gente tenha mais acesso a partir do advento das questões eletrônicas, a gente começa a tirar importância, né, desse lugar que é fantástico, que é uma livraria, né? Onde você pode... Que a gente acha também maneiras de continuar convivendo com tudo isso. Né? É um fator muito mais amplo do que o mercado editorial, né? Isso passa por... desde o varejo também, né? Você tem a loja física, mas você tem a loja eletrônica. Você entra na loja física, pesquisa e compra na eletrônica às vezes, né? Então, ou vice-versa. Ou vice-versa. Então, talvez o papel seja isso, assim. A livraria seja exatamente um lugar explicitamente de convivência ali, é um espaço social de celebração da leitura e que convive com o digital. E a gente está vendo por isso que tem muitos cafés também, né? Às vezes restaurantes, que acabam muitas vezes fazendo com que aquela livraria possa continuar existindo mais por esses outros serviços do que propriamente pela venda de livros, né? Exatamente, pela experiência social, pela integração, discussões, eventos, palestras, né? Que acho que não vão morrer porque o ser humano precisa disso, né? Dessa acessibilidade. E as livrarias, elas se reinventam. Então, tem casos de livros que são publicados apenas em formato digitais, que a livraria às vezes se coloca numa posição de o que eu vou fazer no lançamento desse livro que é digital. E já teve editoras que publicaram um folder, não é bem um folder, ele é um cartão um pouco mais durinho, assim, imitando a capa do livro, e trazia um QR Code para você poder no lançamento escanear e acessar a versão digital. Então você traz a experiência do contato para o usuário, né, dessa descoberta dentro da livraria, mas ao mesmo tempo você está com uma questão tecnológica na sua frente. E isso é muito interessante, porque eu acho que, por exemplo, você como desenvolvedor de tecnologias e sempre preocupado também, é um momento também ali que você gosta de contar histórias, unindo aspectos sociais e culturais, né? Acaba sendo um estímulo também, né? O que eu vou criar para potencializar essa experiência, ao mesmo tempo fazer com que as pessoas não percam o amor pelos livros, no sentido, seja ele qual for, né? No sentido de estimular a leitura. Né? Eu tive uma experiência um pouco singular quando eu estava lendo recentemente A Noite do Meu Bem, do Rui Castro, em que ele cita basicamente a história dos anos 1900 do Rio de Janeiro através da música, né? E o livro inteiro é citando letras e músicas e autores. E é uma coisa completamente indissociável. Você lê o livro e você quer ouvir aquela música, né? Tá falando. Aí você vai lá na vitrola e bota o LP. Não é bem isso, desculpa. Muitas vezes você não acha nem nesses aplicativos de música. Você vai achar no YouTube uma coisa que alguém publicou há muito tempo atrás, assim, é uma coisa de acervo. Mas nesse caso fica muito claro o quanto assim, um livro físico ele pode ter uma integração com uma plataforma digital e isso ampliar o consumo, né, dos dois. E tem o inverso também. Tem livros físicos que você baixa um aplicativo que eu não vou me lembrar o nome, mas que você interage com o seu celular. Então, conforme você aproxima o seu celular em cima do livro, de uma imagem do livro, essa imagem vira um vídeo. Uau. Então, você está com o seu livro físico, você está com o seu celular, mas você está, na verdade, vendo o vídeo pelo seu celular.
Então, é o outro lado da moeda. Tem um aplicativo da Disney, se não me engano, que o aplicativo ele acompanha a leitura física, então com a iluminação do quarto. Então, uma história infantil em que no livro começa a chover, a iluminação do quarto começa a ficar azul. Então, é mais um potencial. Isso chama-se realidade aumentada, não? O que é? Nesse caso, o que ela falou de apontar para o livro seria uma realidade aumentada. O aplicativo, realidade aumentada, o conceito é um dispositivo que aponta para uma coisa física e aquilo se ganha propriedades virtuais, vamos chamar assim, né? Então, tem alguns casos de realidade aumentada. Nesse caso que eu falei, seria mais uma experiência, assim, né? Que é a iluminação física. E aí depende também de um lugar preparado que não é disponível no nosso dia a dia, né? Eu tô falando de uma tecnologia super específica só para citar o potencial. Até foi lançado comercialmente, não deslanchou muito. Você tem que comprar a lâmpada específica para isso. É um tem investimento. Exatamente. Uma experiência. Mas o quanto assim você pode brincar, experimentar com livro para gerar outras experiências, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em pesquisas, né, usando muito a experiência da Cielo, aliás, explica o que é a Cielo, que talvez alguém ainda não conheça. O Cielo é uma biblioteca eletrônica de artigos científicos. Nós temos 20 anos de operação, foi lançada em 1998, até antes das declarações de acesso aberto surgir, né? E o Cielo nasceu para ser uma biblioteca totalmente de acesso aberto. Mas, com nossa experiência com os artigos científicos e fazendo o controle bibliográfico desses artigos científicos, que é montar uma base de dados com toda a bibliografia que é citada, nós percebemos que 23% dessas citações eram para livros, e nós não tínhamos uma base de tamanha complexidade para livros no Brasil. E aí o Cielo fez uma proposta para a editora Fiocruz, Edufba e editora Unesp, para que fizéssemos um consórcio para fundar um projeto Cielo Livros, né? Então, o projeto foi lançado em 2012. E nesses anos de operação, a gente já está com mais de 1.200 livros publicados, 18 editoras universitárias. E o objetivo é justamente colocar os livros de forma online, digital, para que sejam visíveis, acessados, usados, pesquisados. E com isso eles vão potencializando as próprias pesquisas, porque muitas vezes, né, para você ter acesso, voltando à escrivaninha lá, né, você tinha que fazer mirabolâncias para ter acesso a alguns livros, e agora o próprio Cielo já vai fazendo essas ligações, né? Hoje existem várias bases de dados, mas a gente tem a grande questão de representatividade. Então, onde as editoras brasileiras estão? Onde que eu encontro o livro delas? Nós invertemos um cenário onde, para eu poder acessar o livro daquela editora, eu preciso conhecer aquela editora e acessar o catálogo. Estou procurando um determinado assunto, encontrei aquele livro e descobri a editora, né? Então, é um outro caminho, assim mesmo, de descoberta, motivado por esse campo, esse universo de dados, metadados, pesquisa. Quem essa bibliotecária é visivelmente apaixonada, né? E, Marcos, você também já teve ideias que podem ajudar a experiência da leitura a ser socializada, né? Pois é. Até com base nessa história que eu falei do Rui Castro, outra coisa também que eu queria ter era a possibilidade de conversar com outras pessoas, mas que tivessem no mesmo momento de leitura que eu. Nesse caso, até uma história documental, mas tem histórias ficcionais que têm momentos que se desenrolam, então... E você tá louco para conversar com alguém, né? Exatamente. Igual você conversa quando tá vendo uma série, e você diz, olha, eu tô naquela parte do Meu Nome é Vermelho, do Orhan Pamuk, que aqueles monges, né? Genial. Exatamente. E ninguém sabe do que você tá falando, né? Só a outra pessoa que tá lendo o mesmo livro. Ou acontece aquilo do spoiler, né? Que é a pessoa, ela tá numa parte mais adiante do que você tá, e ela conta alguma coisa que você não chegou ainda, né? Então, baseado nisso, a gente está desenvolvendo um produto, né, um aplicativo em que você sincroniza, vamos chamar assim, pode ser até para um livro físico. Você diz, estou lendo o livro X, estou na página X, e aí você comenta com pessoas que estão naquela página e vai trocando impressões. Então, de novo, e aí com o uso de multimídia, com imagens e tudo mais. Então, de novo, é uma experiência digital para potencializar o livro físico ou digital, né? Aí com a integração mais
mais fácil de saber em que momento você está do livro. É um produto Appendix Books, ainda não é buscável porque ainda está sendo desenvolvido. Mas Como muitas coisas virão, né, para que a gente não perca nunca o prazer da leitura. Seja no físico, seja na argila, seja no pergaminho, seja no e-reader, que a gente siga sempre apaixonado pelas histórias, pelos estudos, pelas pesquisas que os livros nos proporcionam. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco e parabéns pelos trabalhos. Obrigado a você. Obrigada. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. E eu espero você no próximo programa. Até lá!